Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar dos 5 melhores fundos imobiliários para a gente investir nesse ano de 2023. Vamos ao vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos sobre mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like pra gente. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Investidores, nesse vídeo eu vou mostrar os 5 fundos imobiliários que eu escolhi para investir nesse ano de 2023. Então eu já deixo aqui o disclaimer, isso não é uma recomendação de compra ou venda desses ativos. Eu estou investindo nesses ativos de acordo com os meus objetivos e, obviamente, é por minha conta e risco. O objetivo aqui é meramente educacional. A ideia é mostrar para vocês a estratégia que eu montei e o motivo pelo qual eu estou investindo nesses ativos. Dito isso, investidores, eu escolhi aqui 5 fundos imobiliários, 5 tipos de fundos imobiliários diferentes. E a estratégia por trás de escolher 5 fundos imobiliários diferentes é para se proteger de algum risco que ocorra em algum setor. Então eu dividi a estratégia da seguinte forma: o primeiro tipo de fundo que eu vou investir é um fundo de tijolo para a área de galpões. O segundo também é um fundo de tijolo, porém para shoppings. O terceiro também é fundo de tijolo para a área de lajes corporativas. O quarto, ele é um fundo de papel. E o quinto, ele é um fundo, digamos, híbrido. Ele é um fundo composto por fundos imobiliários, ou seja, é um fundo de fundos. Sendo assim, investidores, o primeiro fundo que eu escolhi aqui na parte de fundos de tijolos e de galpões logísticos é aqui o HGLG. É esse fundo que já está aqui na tela para vocês. Eu estou usando aqui o site do Status Invest para a gente dar uma olhadinha nos motivos pelo qual eu escolhi esse fundo. O primeiro critério que eu usei para escolher esse fundo imobiliário foi exatamente o gestor do fundo. Aqui nós temos o Credit Suisse. Ele é quem faz a gestão e a administração desse fundo. E esse fundo ele existe lá desde 2010. Ou seja, ele já tem bastante tempo aí no mercado. Além disso, investidores, eu também olhei aqui o portfólio desse fundo. E além de olhar o portfólio desse fundo, né, além desse fundo possuir diversos galpões logísticos, eu também dei uma olhadinha breve aqui na vacância, né? Para quem não sabe, a vacância é quando o imóvel ele está locado ou não. Né? É o percentual, é a taxa de locação de um determinado imóvel. E a maior parte dos imóveis do fundo HGLG está com a vacância em 100%, ou seja, tem zero disponibilidade para locação. Em resumo, olhando aqui, a gente tem, por exemplo, aqui um imóvel em Vinhedo que está com 100%, um imóvel em Betim também vacância zero em Blumenau. Nós temos uma pequena vacância aqui em Louveira, porém, olhando os demais, a maior parte deles está com a vacância em zero, ou seja, a vacância do fundo HGLG ela é muito baixa. Além de o portfólio dele ser bastante extenso. E um portfólio bastante extenso, ele nos protege de uma eventual queda na taxa de dividend yield. Então, é sempre importante a gente observar esses pontos. Um outro indicador que eu também sempre olho na hora de escolher um bom fundo imobiliário é o P sobre VP. Olhando aqui o P sobre VP do HGLG, ele está muito próximo de 1, ele está em 1,05. Isso significa que o mercado ele não está supervalorizando demais esse fundo. Ele está acima de 1, né? O ideal é entre 1 ou abaixo de 1, porém 1,05 não está super ou hipervalorizado. E por último, investidores, eu olho aqui o Dividend Yield. Nos últimos 12 meses, esse fundo ele pagou 10,22%. Bom, eu imagino que alguém deve ter pensado aí, pô, se eu colocar meu dinheiro lá no Tesouro Selic, eu vou ganhar mais, né? A taxa Selic está em 13%. Sim, você vai ganhar mais. Porém, a gente tem que lembrar que os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, fica essa dica aí para vocês. Investidores, caso algum de vocês aí tenha ficado boiando quando eu falei aqui de dividend yield, do indicador P sobre VP, vacância e outras coisas, eu gravei um vídeo sobre como escolher um bom fundo imobiliário. E nesse vídeo eu explico tudo sobre esses indicadores, como eles funcionam, para que eles servem, por que vocês devem olhar, quais os riscos, né,
que eles eliminam quando a gente olha para esses indicadores. Portanto, eu recomendo muito vocês assistirem esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui no card. Dando sequência, investidores, o segundo fundo que eu escolhi, que é um fundo de tijolo, porém para shoppings, é o VISC11. E por que eu escolhi esse fundo, né? Primeira coisa, eu olhei o gestor desse fundo, né? O gestor é BRL Trust. Eles são uma gestora de fundos imobiliários, eles têm diversos papéis à disposição, fundos de lajes corporativas, fundos de papel, entre outros. Esse é um fundo imobiliário também que já existe há mais de 10 anos. Além do fundo ter um bom administrador, aqui a parte de portfólio do fundo também é bem extensa. Ela tem diversos shoppings dentro do seu portfólio. Para vocês terem uma ideia, esse fundo imobiliário, o VISC11, ele tem 19 shoppings dentro do seu portfólio. E olhando aqui para a vacância, né, das lojas dentro do shopping também ela é super baixa. Por exemplo, aqui no Iguatemi a gente tem 4%, 10% no Shopping Praia da Costa. E olhando aqui os outros imóveis, a vacância ela é super baixa. Com exceção aqui do Shopping Cristal, que tem uma vacância de 30%, porém os demais estão com a vacância bem abaixo. E agora, o que me chamou mais atenção aqui nesse fundo imobiliário foi exatamente o P sobre VP. Né? O P sobre VP está abaixo de 1. Isso significa que, além da gente ganhar aqui o percentual de dividend yields de 8%, nós podemos ganhar também a valorização da cota, pois esse fundo ele está sendo negociado no mercado abaixo do seu valor de patrimônio. Ou seja, se o fundo resolver vender todos os shoppings que tem dentro do portfólio, esse valor dos shoppings vai ser maior do que o valor das cotas. Ou seja, existe um potencial de valorização do preço dessa cota ao longo do tempo. E por último, aqui a parte dos dividend yields. Nos últimos 12 meses, ele pagou 8,10%. Bom, seguindo aqui para o terceiro fundo imobiliário, o terceiro fundo que eu escolhi foi o KNRI, o Kinea Renda Imobiliária. Esse fundo, ele é um fundo de lajes corporativas. E por que eu escolhi esse fundo, investidores? Novamente, eu olhei aqui a parte de gestão, né? Esse fundo, ele é um fundo que já existe no mercado há mais ou menos há mais de 10 anos, né? O Kinea ele é super conhecido aí no mercado, existem vários fundos dentro dessa administração aqui. Olhando aqui para o portfólio do KNRI, investidores, ele tem mais de 20 imóveis dentro do seu portfólio. E a gente consegue perceber que, além das lajes corporativas, né, os edifícios corporativos que ele possui, ele também está diversificando em centros de distribuição. E o mais sensacional, investidores, desse fundo, o KNRI, é a vacância. A vacância é praticamente zero em quase todos os imóveis. O imóvel que tem uma vacância maior está aqui com 1,94%, ou seja, a vacância é baixíssima. Ou seja, os dividend yields serão pouco impactados ao longo do tempo. E agora, não menos importante, investidores, é o indicador P sobre VP. Ele também está super baixo, está em 0,87. Além do recebimento aqui dos dividend yields, a gente tem uma potencial valorização do valor da cota desse fundo imobiliário ao longo do tempo. Bom, investidores, dando sequência aqui, o quarto fundo imobiliário que eu escolhi é um fundo de papel, e esse fundo é chamado de Hectare. Para quem não sabe, um fundo de papel ele é um fundo de recebíveis, ou seja, ele compra a dívida de aluguel de outras instituições. Bom, e por que eu escolhi esse fundo? Primeiro aqui, a gente vai para a parte do gestor, né? A Vortex é uma gestão super conhecida aí no mercado. Além disso, o portfólio aqui desse fundo Hectare, ele é bem extenso. Ele possui diversos contratos de locação. A gente consegue ver esses contratos aqui dentro de CRI, que são contratos de recebíveis imobiliários. Isso é bom, né? Essa diversificação ela é boa para nós investidores, porque protege, né, o nosso dividend yield, ou seja, se algum contrato der algum problema de inadimplência, isso não impacta de uma forma muito grande o recebimento dos dividendos. Além disso, o Hectare não investe somente em CRI, ele investe em outros fundos e também outros fundos imobiliários, misturando aqui tanto a parte de fundos, né, como fundos de papéis, fundos de desenvolvimento e por aí vai. Olhando aqui agora para o P sobre VP, que é o valor
da cota sobre o valor patrimonial, a gente também tem aqui um baita desconto, ou seja, está em 0,81. Além do recebimento dos dividendos, a gente também tem a oportunidade de carregar esse ativo por um longo período de tempo e também lucrar com a valorização da cota desse fundo. E por último, investidores, o melhor de tudo, olha o tamanho do dividend yield dos últimos 12 meses. Sim, isso mesmo, 16,36%. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas por que a diferença é tão grande de um fundo de papel para um fundo de tijolo? Bom, investidores, no fundo de papel existe o risco de inadimplência daquele contrato, né, que a Hectare comprou de uma instituição financeira. Ou seja, se o inquilino não pagar, toda a dívida vai ficar sobre a responsabilidade do fundo imobiliário. Portanto, existe muito mais risco atrelado em um fundo de papel do que num fundo de tijolo. E por conta desse risco atrelado, obviamente, o dividendo ele é maior, ou seja, o prêmio para o investidor ele é maior, pois o risco atrelado é muito maior também. Dando sequência, investidores, por último, eu tenho aqui o BCFF. O BCFF 11 ele é um fundo de fundos, ou seja, é um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos. O BCFF ele é administrado pelo BTG Pactual. É um banco de renome no mercado, né? Esse fundo ele existe desde 2010, ou seja, já tem mais de 10 anos. O seu portfólio também ele é bem diversificado. A gente tem aqui diversos fundos e de diversos setores diferentes. Os fundos de fundos já são bem diversificados, diminuindo bastante o risco sistêmico para o investidor. Além do portfólio, investidores, o que me chamou mais atenção aqui nesse fundo imobiliário foi também o P sobre VP. Preço da cota em relação ao valor de patrimônio desse fundo imobiliário também está abaixo de 1. Isso significa que a gente também tem a chance, né, a oportunidade de lucrar com a valorização do valor da cota ao longo do tempo. E durante esse período que a gente segura, né, que a gente carrega esse papel para pegar essa valorização, a gente tem aqui também os dividend yield na casa dos 10,49% ao ano. E lembrando vocês, pela milésima vez, os dividend yields dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Bom, esses são os 5 fundos imobiliários que eu vou investir nesse ano de 2023. E como vocês viram, eu estou diversificando dentro de 5 categorias, 5 setores diferentes, com o objetivo de minimizar ao máximo os riscos de algum setor ter algum problema aí no futuro. Agora, investidor, uma dica final para vocês. Se gostaram desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Se inscreva no canal e ative as notificações. Para quem não me conhece, eu sou Leandro JP e esta é a Tríade.